Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Sonda Repórter. O zagueiro Vitão pode perder o restante dessa temporada por conta de uma lesão no joelho? Vamos falar sobre isso. Também os 4 reforços para a partida do Inter no Rio de Janeiro contra o Fluminense. O diagnóstico da comissão técnica sobre o momento vivido pela equipe até o final do campeonato. Você confere tudo isso aqui no canal, depois que deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Vamos lá, galera, estou de volta aqui no canal para a gente falar do Internacional e dessa sequência ingrata que terá o Inter pela frente, sem muitos jogadores importantes. Eu quero começar aqui esse vídeo falando sobre o Vitão. Afinal, ele tá fora da temporada, qual a situação exatamente do Vitão? Para quem não sabe, saiu sentindo ontem o joelho esquerdo, e acabou saindo ainda na primeira etapa. O Cleiton Sampaio entrou no seu lugar e o Vitão preocupa bastante o departamento médico do Internacional. Consegui, pessoal, colher algumas informações nas últimas horas sobre a situação do zagueiro do Internacional, que vai voltar a Porto Alegre, lembrando que a delegação está no Rio de Janeiro, já para a partida contra o Fluminense, nesse sábado. O Vitão retornou a Porto Alegre, vai passar por exames nesta quinta-feira para saber exatamente a gravidade desse problema que ele teve no joelho. Os médicos do Inter, numa avaliação inicial no vestiário da Fonte Nova, por hora descartaram praticamente a possibilidade de uma lesão no ligamento cruzado, o que já é uma boa notícia, que o Vitão não teria, por exemplo, uma lesão de ficar 9 meses fora. Isso já é uma boa notícia. Agora, a suspeita do departamento médico do Inter é que ele tenha algum problema no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. E aí o Vitão pode ficar um tempo indeterminado sem atuar. Se for uma lesão leve, pode ficar aí 3, 4 semanas afastado. Se for um problema mais grave nesse tendão, enfim, nessa estrutura do joelho, ele pode acabar ficando 2, 3 meses fora. Então ainda não dá pra gente saber exatamente o período de afastamento do Vitão, mas existe uma possibilidade que não é remota dele perder essa reta final da temporada e não atuar mais em 2025, perdão. Seria uma péssima notícia para o Internacional. O Vitão, apesar de não estar na sua melhor fase com a camisa do Inter, é o melhor zagueiro, mais completo que a gente tem hoje no elenco, é jovem, tem vitalidade, embora o Gabriel Mercado seja também um bom zagueiro, mas já tem lá os seus 38 anos. Então, seria péssimo para o Inter confirmar esta lesão no Vitão. A gente deve ter mais informações ainda ao longo dessa quinta-feira, mas exames em Porto Alegre vão confirmar essa notícia, que pode não ser positiva para o Inter e os seus torcedores. Para a partida contra o Fluminense, pessoal, o Inter não vai ter o Vitão, não vai ter o Bernabei, que levou o 3º cartão amarelo, e não vai ter o Alisson, jogador da base, sub-17, 17 anos, estreou ontem pelo profissional e acabou sendo expulso ali num lance que ele realmente entrou mais forte no jogador do Bahia. Claro que a gente não vai aqui apontar o dedo, tem que dar força para esse garoto que tem muita qualidade. Os relatos da base são de realmente um jogador diferenciado, então a torcida tem que abraçar esse garoto, mas existe agora um problema para a lateral esquerda nessa partida. Tanto é que o Ramon Dias ele chamou 4 reforços de Porto Alegre para essa partida, 4 jogadores que embarcam para o Rio de Janeiro e encontram a delegação na capital fluminense. Eu estou falando de 2 jogadores muito importantes, Alan Patrick e Carboneiro, jogadores que estão recuperados. Aí o Carboneiro cumpriu suspensão, viaja e atua normalmente. O Alan Patrick recuperado, pelo menos, não sei se totalmente, mas parcialmente, dessa lombalgia, também estará à disposição e deve ser titular na partida contra o Fluminense. Outros 2 garotos foram chamados para compor o elenco, principalmente no sistema defensivo. O Pablo, lateral esquerdo, que inclusive ontem esteve com o time sub-20, que venceu o Clássico Grenal em Eldorado pela Copa Sul
se eu não me engano, esse é o nome da competição. O Inter venceu por 1-0. O Pablo foi reserva do time sub-20 e agora servirá o profissional, fica pelo menos no banco de reservas, acredito. E o Pedro Cauã, zagueiro, também foi chamado para compor esta delegação, já que o Inter perdeu o Vitão, perdeu uma posição ali, perdeu um jogador no sistema defensivo. Eu até estava tentando, pessoal, montar um time do Inter, claro que é cedo ainda para a gente projetar um provável internacional, mas eu consegui montar um time que dá para competir com o Fluminense no Rio de Janeiro. Vamos ver se vocês concordam. Eu desfaria o sistema de 3 zagueiros, porque o Inter não vai ter um ala, não vai ter ali, se botar o Vitor Gabriel como ala, vai ter quase que um zagueiro que não consegue apoiar. Então eu desfaria esse sistema com 3 zagueiros, colocaria o Vitor Gabriel para ser lateral esquerdo, na zaga Juninho e Mercado, e na direita colocaria ali o Alan Benítez, não tem muito o que fazer, o Ivan é o goleiro. No meio-campo, 3 volantes, Luiz Otávio, Bruno Gomes e Thiago Maia, com o Alan Patrick na ponta desse losango, e à frente 2 atacantes, o Vitinho e o Carboneiro. Colocaria também o Borré no banco de reservas. Então, esse seria o meu time para enfrentar o Fluminense nesse final de semana. Não sei se o Ramon Dias vai optar por essa formação. Foi uma formação que ele já usou na partida contra o Corinthians, que não deu certo. Na primeira etapa, o Corinthians foi muito melhor, tanto é que ele desfaz esse sistema, coloca os 3 zagueiros na segunda etapa e desde então não muda mais. Então, não sei o que o Ramon Dias vai fazer. Se ele optar pelos 3 zagueiros, ele vai ter que improvisar um jogador pela ala ou colocar o Pablo, que eu não acredito, que é um jogador que pouco trabalhou com o Ramon Dias até o momento. Então ele teria que improvisar alguém por ali, ou Vitinho, ou Gustavo Prado, ou Thiago Maia, enfim, alguém seria improvisado naquela função. Não acredito, por isso acredito nesse time que eu coloquei para vocês anteriormente. É um time que me agrada dentro aí das possibilidades que tem o Internacional. Precisa pontuar no Rio de Janeiro, pelo menos o empate pode ser muito útil para o Inter na tabela do Campeonato Brasileiro. Eu quero fechar esse vídeo, pessoal, falando sobre a entrevista do Ramon Dias na partida de ontem, após a partida, e algo que me preocupou um pouco. Eu já tinha trazido aqui no canal uma opinião, dizendo que tinha gostado de algumas entrevistas do Ramon, do Emiliano, dizendo que a situação era realmente complicada, que a briga ia ser na parte de baixo, que o Inter ia ter uma final, por exemplo, contra o Sport em casa, o que de fato aconteceu. Só que o Internacional, ele, a partir da entrevista de ontem, ele me preocupou um pouco, porque o Ramon ele diz o seguinte: bom, não estamos preocupados ainda com o rebaixamento. Essa é uma frase que me preocupa. Eu acho que o Inter, como um todo, já deveria estar preocupado com o rebaixamento há bastante tempo, ainda mais agora com essa derrota contra o Bahia. Espero que tenha sido uma frase tirada de contexto, fora talvez do que queria dizer o Ramon Dias, dentro ali de uma ideia que ele estava tentando passar, mas o que parece talvez seja mais importante nesse momento, que o Inter não esteja assim tão preocupado com a possibilidade do rebaixamento. Algo que é bem preocupante. O Inter não vai ter aí alguns titulares nessa reta final de campeonato, ou que tudo indica. O Rocher, não sei quando volta. O Aguirre deve voltar só no ano que vem. O Vitão, a situação dele a gente já trouxe aqui no vídeo, pode ser que não jogue mais essa temporada. Então são vários e vários jogadores que acabam desfalcando aí o Internacional. E a gente sabe, se os titulares já não são tudo isso nessa temporada, o banco é pior, né? A gente tá vendo aí o Benítez jogar, que é um jogador que não tem condição de atuar com a camisa do Internacional. A gente está vendo outros jogadores também atuarem e o nível tem caído bastante sem os principais jogadores. Tá certo, galera? Eu volto ainda hoje. A gente deve atualizar aí a situação do Vitão ao longo desta quinta-feira e com mais informações aí que surjam nesta quinta. Um abraço a todos, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações e eu volto num próximo conteúdo. Até mais!